E assim começamos o último episódio dessa grande família, então já vai deixando aquela inscrição pra ajudar na nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos. E quando a atingirmos, vamos ter um vídeo muito especial atendendo ao pedido de uma ou duas pessoas, então não esquece de curtir e comentar bastante, que isso me motiva muito a continuar com os vídeos diários. Mas agora bora pro anime. E depois de toda aquela confusão, Far volta a escrever em seu diário e apesar de ser vergonhoso, ela admite que ficou aliviada por Zagan ter a resgatado. E agora ele e Nuffy a protegiam, e além deles, o homem que achou que tinha mandado seu pai de Cravo Will sacrificou seu braço para protegê-la, e de certo modo, a cabeça com cauda também ajudou. E para mostrar sua gratidão a eles, ela queria se tornar mais forte, e agora eles tinham um novo morador no castelo, que possuía uma das espadas sagradas que ela pensou ter tirado a vida de seu pai, mas na verdade, ele o respeitava muito, e apesar de ter a salvo, ela ainda não sabia o que sentia em relação a ele, que cozinhava muito bem e até se comparava com a comida de Nuffy, apesar dele ter um conhecimento amplo quando se tratava de doces, e a melhor parte seria quando ele pedia para ela experimentar, mas Rafael possuía um defeito, já que sempre tentava impedi-la de tentar observar as atividades de casal de Zagan e Nuffy, como há alguns dias atrás, quando Nuffy estava mostrando os macarrons que Rafael tinha ensinado, e pediu que Zagan pegasse com cuidado, já que eram muito delicados, mas Zagan ficou envergonhado ao mandar ela pegar para ele, e quando Nuffy foi servir em sua boca, Rafael escondeu sua presença e tentou impedir que Far visse aquilo, mas ela conseguiu esquivar com rapidez, o que não foi nada fácil, já que estava tentando garantir que Nuffy e Zagan não percebessem, e com essa vitória, sua recompensa foi uma sensação quentinha no peito, e depois de Zagan ter dito que o doce era maravilhoso, ele também serviu Nuffy, mas dessa vez Rafael conseguiu pegá-la, já que esse tipo de coisa era muito cedo pra ela, que não concordava. Afinal, tava na cara que os dois nem mesmo davam as mãos, então ele devia imaginar quantas décadas levaria pra eles se beijarem. O que Rafael concorda, e como nenhum dos dois queria interrompê-lo, seria uma derrota se eles fossem notados. E em seguida, Nuffy chama por Far pra irem até a cidade, já que Chastille iria passar a noite com eles, o que deixou Nuffy animada para preparar um banquete. E na cidade, todos comentavam sobre o Arquidemônio e sua linda família, e após as compras, Nuffy quis visitar Manuela, deixando Zagan aflito, já que nada de bom acontecia quando a visitavam, mas mesmo assim, eles foram até a loja de Manuela, que ficou muito empolgada para fazer Nuffy experimentar as novas roupas, apesar de Nuffy ter dito que veio apenas agradecê-la por tudo que a ensinou, mas mesmo assim, Manuela a leva pro provador, e quando Zagan nota o fonógrafo em seu balcão, ela acaba parando e Far pergunta o que seria aquilo, e ele explica que alguns feiticeiros lidavam com o som e música, e um deles criou esse fonógrafo onde as pessoas ouviam música, e Manuela diz que infelizmente ele não estava funcionando e tinha sido trazido pelas crianças que moravam na rua, que tentaram vendê-lo, mas como nenhuma das lojas ficou interessada, eles acabaram deixando ali, fazendo Zagan se lembrar de quando morava na rua, quando ele e as outras crianças sempre pegavam coisas que achavam que podiam ser vendidas, e por esse motivo ele decide comprar o aparelho, deixando Manuela surpresa com a quantia de dinheiro que seria o suficiente para comprar 100 roupas para aquelas crianças, mas Zagan diz que deveria ser o valor do equipamento, e como era uma ferramenta de feitiçaria simples, ele poderia consertá-lo e ela poderia fazer o que quisesse com o dinheiro. E enquanto isso, Chastille junto com Barbatos foram até o castelo, e a garota diz que fazia tempo que não o via, mas Barbatos a ignora, e a menina começa a bocejar e pede desculpas por aquilo, já que não tem dormido direito, mas Barbatos também boceja, e finalmente a família chega no castelo, e Far cumprimenta a cabeça com cauda, e Zagan fica feliz por ela estar bem, e Chastille diz que tem andado muito ocupada, já que deram todo o trabalho administrativo para ela depois do anúncio da perca de Cravo Will, que consideraram um acidente, o que Zagan já esperava, mas quando nota Barbatos, ele diz que não tinha o convidado, deixando ele indignado, já que ao menos deveria deixá-lo comer, e Far pergunta se tinham comida suficiente pro faz tudo, deixando ele ainda mais indignado, já que tinha dito pra moleca dragão parar de chamá-lo de faz tudo, e Zagan dá uma bofetada em Barbatos, porque não poderia chamar
sua filha de moleca dragão, fazendo For ficar toda boba, mas Nuffy pede que Chastity e Barbatos se sintam em casa, enquanto ela preparava a comida e Chastity decide ajudá-la. E na cozinha, For fica curiosa sobre se ela sabia cozinhar e Chastity responde que sim e acaba derrubando a cesta de verduras. Mas For usa sua magia e consegue impedir que eles caiam no chão, deixando Chastity decepcionada. Mas enquanto isso, Barbatos ia até Zagan, que estava consertando o aparelho, e ele admite que ele tinha gostos peculiares. Mas de todo modo, ele manda ele fazer algo a respeito daquela mulher inútil, que perderia a vida se continuasse daquela forma, despertando a curiosidade de Zagan sobre se mais alguém estava tentando eliminá-la, mas Barbatos responde que era muito pior, afinal toda noite ela fazia besteira, e algumas noites atrás ela derrubou uma pilha de documentos, e ele ficou tão indignado por isso acontecer com frequência que até ajudou essa atrapalhada, que em seguida esbarrou em uma estante de livros que quase caiu em cima dela, mas ele segurou com sua feitiçaria e por isso ele não estava conseguindo dormir, e se continuar assim, ele ou ela iriam de Crave-Will, e Zagan responde que não se importava se ele fosse de Crave-Will, deixando Barbatos decepcionado, mas Zagan diz que como forma de recompensa ele deixaria ele beber todas as bebidas que quisesse. E enquanto isso, Nuffy provava a sopa de Chastity, que diz que estava deliciosa, mas Nuffy até se esconde com seu sabor horripilante, e quando For pergunta se estava tão ruim assim, ela responde que era pior que a água lamacenta que a faziam beber quando era jovem e não poderia deixar que essa ameaça seja servida na mesa, e diz que era melhor deixar a sopa de lado, já que devia encontrar uma maneira de servi-la no café da manhã. Então seria melhor Chastity descansar no quarto de hóspedes, deixando ela curiosa sobre esse assunto de encontrar um jeito de servir a sopa. E naquela noite, Zagan colocou o fonógrafo para funcionar, deixando todos impressionados com a música adorável. E Zagan diz que era tão elegante que nem combinava com o jantar de um arquidemônio. E Rafael se lembra de quando visitou um salão de dança que possuía uma destas, e as senhoras e senhores dançavam de mãos dadas ao som das músicas, mas ele acabou sendo banido quando alguns feiticeiros o atacaram, deixando todos em choque. Mas agora ele serve a comida e Chastity elogia a comida de Nuffy, fazendo Barbatos dar risada ao perguntar o que ela entendia sobre sabores complexos, e a garota diz que ele não tinha o direito de criticá-la, e Barbatos responde que se ela não gostou, então devia crescer para conseguir dormir sem um bicho de pelúcia, deixando todos surpresos e Chastity indignada ao questionar como ele sabia sobre seu pouco, fazendo Barbatos dar ainda mais risadas. E Zagan nota que ele tinha ficado bêbado depois de tomar uma garrafa sozinho, e Chastity fica envergonhada ao questionar se ele estava espiando nas sombras, e Barbatos pergunta o motivo de alguém querer espiá-la, e além disso não era sua babá, e questiona o porquê estava preso cuidando dela. Então Zagan o interrompe e joga um garfo no feiticeiro, e Chastity diz que não se lembrava de querer ser cuidada, e Zagan pede que ela não se preocupe com isso, afinal ele estava bêbado, e pensa que não estava na hora de dizer que ele estava fazendo sua guarda, e Nuffy diz que ele quem a salvou quando desmaiou por causa do envenenamento, e a trouxe pro castelo, deixando Chastity envergonhada por não se lembrar o que aconteceu naquele dia, e agradece Barbatos pelo que tinha feito, e ele manda ela guardar os agradecimentos para quando se tornasse uma mulher melhor, deixando ela indignada, enquanto ele dizia que sua mulher ideal era alguém mais velha de mente aberta, que iria mimá-lo, e indignada, ela diz que percebeu que ele não negou ter a espiado e ainda contou sobre seu pouco, mas o fonógrafo os interrompe com uma música distorcida, e Zagan diz que ele deve ter quebrado novamente, e Rafael dá um jeito de forma delicada, e me lembrou quando meu videogame travava, mas enfim, Zagan manda Barbatos se desculpar e ele o ignora, e fica impressionado com o gosto selvagem e amargo dessa sopa, que era viciante, deixando Nuffy curiosa, já que não tinha servido a sopa, e For responde que ela acabou servindo apenas pro faz-tudo, que acaba desmaiando, deixando Chastity desesperada pelo que sua sopa tinha feito. E mais tarde, quando todos foram dormir, Nuffy se encontrou com Zagan, que estava consertando o aparelho, e disse que ela devia estar cansada, mas Nuffy admite que tinha sido muito divertido, e aliás, nunca tinha feito uma refeição com
tantas pessoas. E pergunta o motivo dele ter comprado esse aparelho, e Zagan responde que foi apenas um capricho, mas também queria que ela ouvisse música. E Nuff diz que notou que geralmente ele ficava um pouco triste quando se lembrava do passado, mas dessa vez foi diferente. Zagan admite que não tinha certeza, mas quando morou na rua sem uma casa ou comida, ele teve amigos com quem dividiu o pão. E naquela época talvez ele não tenha sido tão solitário quanto pensava, mas agora podia pensar sobre isso, e desde que se fechou no castelo, ele nunca mais retornou naquele lugar e se pergunta se alguém que conheceu ainda estava por lá e esperava que todos tenham sobrevivido. E pergunta se Nuff se importava se ele devolvesse isso pras ruas, o que a menina nega com um sorriso. E quando o fonógrafo volta a tocar música, Nuff começa a cantar e Zagan admite que não tinha ideia de que a música poderia ser tão bela. E essa sensação foi a mesma que sentiu da primeira vez que ouviu a voz de Nuff, e fica envergonhado ao perguntar se ela queria dançar, já que na verdade queria elogiar seu canto, mas Nuff responde que gostaria, deixando Zagan surpreso enquanto For observava tudo, com Rafael se aproximando sorrateiramente, mas ele nota que Zagan precisava de ajuda, afinal ele não sabia dançar. Então ele foi até o casal e se ofereceu para ensiná-los como dançar, enquanto For pensava que eles a davam muito trabalho. Mas foi naquela floresta profunda conhecida como Floresta Perdida que um homem que antes estava sozinho deixou de ser solitário. E no dia seguinte, os cidadãos de Kyanoides foram surpreendidos com uma música ressoando pelos becos onde as crianças dançavam alegremente, como em um festival espontâneo que durou o dia todo. Mas na noite anterior foi quando Zagan e Nuff dançaram juntos pela primeira vez, e onde se iniciou sua longa história de amor. E desta forma finalizamos a nossa primeira temporada. Muito obrigado a todos que acompanharam a história dessa família complicada. E não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!